Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, que Deus possa abençoar mais esse dia na sua vida, que todos os seus passos possam ser guiados por Deus, amém? Estamos aqui, meus irmãos, nesse sexto dia de consagração e oração, às 6 horas da manhã, dentro da casa do Senhor. E a palavra que eu quero trazer para a amada igreja se encontra em Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33. Que diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E, caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram aterrados, atemorizados, com medo, e exclamaram: é um fantasma? E tomando de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse-lhe: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Irmãos, essa passagem ela é muito maravilhosa e temos algumas lições para aprender nesta passagem. Irmãos, nós vemos aqui que nesse dia Jesus despede os discípulos ali para o mar e estava ali despedindo também as multidões. A palavra do Senhor diz que na 4ª vigília da noite Jesus vem andando sobre as águas. Os discípulos ali foram tomados de medo, espanto e temor. Quando eles olham ali e veem Jesus andando, eles começam a falar: é um fantasma. Jesus naquele momento fala: não temais, porque sou eu. Pedro ali, o discípulo que na maioria das vezes estava com a voz ou ali tomava a frente das coisas, Pedro ele fala: se é o Senhor, manda-me ir sobre as águas. E Pedro ali coloca o primeiro pé, o segundo, e Pedro também começa a andar sobre as águas. A palavra do Senhor diz que Pedro, quando ele passa ali a olhar para o forte vento que vinha ali em sua direção, Pedro ele começa a afundar. A primeira lição que eu quero trazer aqui nesta manhã, irmãos, é que Pedro ele só afundou porque ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar mais para o forte vento, e Pedro começa a afundar. Na nossa vida, meus irmãos, também não é diferente. Por muitas vezes nós deixamos de olhar para o nosso alvo, que é Jesus, nós deixamos de olhar para o nosso foco, nós deixamos de olhar para os nossos objetivos e começamos a olhar para os fortes ventos que batem sobre a nossa vida. E muitas vezes, irmãos, ou melhor dizendo, todas as vezes que olharmos mais para os fortes ventos da vida, por todas as vezes que nós olharmos, irmãos, para as tribulações, para as dificuldades, para os problemas da vida e tirarmos os nossos olhos, a nossa visão, o nosso foco, que é de Jesus, nós também afundaremos no mar, nós também afundaremos nas águas. Nós também, irmãos, não conseguiríamos chegar ao nosso objetivo se nós começarmos a olhar para o forte vento, para as tribulações, para as dificuldades, para as palavras desmotivacionais que muitos vão falar. E se nós começarmos, irmãos, a olhar para tudo isso e não olharmos para o nosso alvo, para o nosso foco, que é Jesus, nós também afundaremos. Eu quero dizer que nesta manhã, irmãos, por mais que o vento bata contrário sobre a tua vida, por mais que muitos tentem tirar o foco verdadeiro,
o objetivo verdadeiro a qual você quer chegar, a qual você quer ir até um destino, até um encontro, assim como Pedro tinha um destino ali do barco até o Senhor Jesus, e quando ele olha para o vento e deixa de olhar para Jesus, Pedro começa a afundar. Eu quero dizer, irmão, que maior do que o teu problema, maior que a tua dificuldade, maior que os ventos que batam contrário à tua vida, é Deus. Deus é maior do que tudo que tem acontecido na tua vida. Deus é maior que toda enfermidade. Deus é maior que toda dificuldade. A palavra do Senhor diz que muitas coisas são impossíveis para os homens, mas nada é impossível para Deus. O nosso Jesus, ele cura enfermos. O nosso Jesus, ele salva pessoas. O nosso Jesus, ele perdoa pecadores. O nosso Jesus, irmãos, ele andou sobre as águas. O nosso Jesus, ele morre ao terceiro dia e ressuscita. O nosso Jesus está lá nos céus, à direita de Deus, intercede por nós. O nosso Jesus, meus irmãos, é o nosso ídolo. Jesus é o verdadeiro ídolo a qual deve ser adorado. O nosso Jesus, meus irmãos, ele não anda com uma bola de futebol nos pés. O nosso ídolo é Jesus de Nazaré. Ele morre ao terceiro dia e ele ressuscita. O nosso ídolo Jesus, irmãos, ele não é um cantor secular, ele não é um cantor gospel idolatrado por muitos. Não, o nosso ídolo, irmãos, ele veio nesta terra como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. O nosso Jesus, irmão, o verdadeiro ídolo a qual tem que ser adorado. O nosso Jesus, meus irmãos, ele não é como um cantor famoso. O nosso Jesus, ele não é como um cantor secular. Ele não é como um cantor gospel que se levanta dentro da igreja. Não, o nosso ídolo é Jesus de Nazaré. Ele anda sobre as águas, sobre a sua palavra, irmãos, tem poder. A sua palavra tem poder. O nosso ídolo Jesus de Nazaré, ele morre na cruz do Calvário. O nosso ídolo, irmãos, quando ele morre na cruz do Calvário, ali ele está pagando o preço pelas nossas almas, para que todos nós possamos entrar no reino dos céus através de Jesus. Através de Jesus, irmãos, nós temos a graça de Deus, que é o favor imerecido. O que é a graça de Deus? O que é este favor imerecido que eu estou falando? Nós não merecíamos os céus, mas graças ao nosso ídolo Jesus, graças ao nosso bom Deus, irmãos, nós podemos entrar ao reino de Deus e alcançar a vida eterna. Graças a Jesus, irmãos, por muitas vezes muitos não têm a capacidade de perdoar, muitos não têm a capacidade de te dar uma segunda chance, mas o Senhor Jesus, ele te dá uma segunda chance. O Senhor Jesus, ele te dá uma terceira chance. O Senhor Jesus, ele te perdoa, ele te salva, ele te purifica, ele te levanta. O Senhor Jesus é o verdadeiro ídolo, a qual deve ser adorado por tudo e por todos. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Lembre-se, irmãos, Pedro, ele só afundou porque ele olhou para o forte vento e deixou de olhar para Jesus. Não deixe de olhar para Jesus, nem quando as coisas estiverem dando errado, e nem quando as coisas estiverem dando muito certo. Porque se tem uma coisa, irmãos, duas coisas que fazem muitas vezes nós tirarmos o foco de Jesus, é quando as coisas estão dando muito errado ou quando as coisas estão dando muito certo. E somente Deus, irmãos, ele pode fazer assim como ele fez com Pedro. Quando Pedro já estava quase submergindo pelas águas, creio eu ali que a mão de Pedro estava estendida. E quando a mão de Pedro estava estendida, Pedro falou: salva-me. E tinha outra mão que se estendeu também, que foi a mão de Jesus, e ergueu Pedro novamente. Esta mesma mão, ela ainda está erguida. Esta mesma mão, ela está pronta para salvar. Essa mesma mão está pronta para restaurar a tua vida. Basta você, aí onde você estiver ouvindo essa mensagem,
Ergue a tua mão e fala: Senhor, salva-me. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Ergue a tua mão e fala: salva-me, Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, estamos aqui, Senhor, nesta manhã, orando, glorificando e exaltando o teu santo nome, Pai. Te pedimos perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. Agradecemos, ó Pai, pelo pão de cada dia que o Senhor tem colocado na nossa mesa. Te agradecemos, ó Pai, pela forma que cada um tem de ganhar o seu sustento, ó Pai, de trazer o pão para dentro da sua casa. Apresentamos a nossa família, os nossos amigos, familiares, apresentamos aqueles que nos perseguem, ó Pai. Apresentamos cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, ouvindo este áudio, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, a tua bênção sobre as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus.